Queridos apóstolos, coroinhas, vamos dar uma palhinha para o povo que vocês vão cantar mais tarde? Vamos lá? Bem forte para os outros. Antes o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio. Mais uma vez, mais forte. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como. Mas no final da missa eles vão cantar para nós esse hino do padroeiro dos acólitos e coroinhas, São Tarcísio. São Tarcísio foi um acólito da Igreja de Roma. Aqui, quando nós falamos acólito, não é os mesmos acólitos que a gente conhece hoje, que servem no altar. É um acólito que também proclama a palavra e leva a Eucaristia. Ele servia o Papa daquela época, portanto ele fazia o que vocês fazem na missa. Tarcísio era um acólito que servia o altar da Igreja de Roma. Hoje vocês servem o altar aqui das nossas comunidades de Campina Verde, os acólitos e os coroinhas, mas também de toda a nossa diocese de Pirutaba, tem muitos outros jovens e crianças que estão fazendo o mesmo serviço que vocês. Vocês já imaginaram, no mundo inteiro, quantos acólitos coroinhas devem existir? A maioria das vocações na igreja surge dos jovens que servem o altar como acólitos e coroinhas, a maioria. Por isso que nós devemos motivar, estimular as nossas crianças e jovens a serem acólitos e coroinhas. São Tarcísio, cuja a foto sempre mostra ele carregando um grande tesouro, que é a Eucaristia. Aqui no peito dele, ele traz a Eucaristia. Os ministros extraordinários da Eucaristia, quando vão levar a Eucaristia para os enfermos, eles têm como se fosse uma bolsinha, igual essa de São Tarcísio, e dentro dela, dentro da bolsa tem esse objeto, chamado teca, só que menor do que essa que o padre está segurando. Dentro da teca, que é um objeto feito com todo cuidado, porque aqui vai colocar não mais a hóstia, mas o corpo de Cristo. Então a teca tem que ser de material nobre para carregar Jesus. E São Tarcísio, num certo dia, ele estava com essa teca e dentro dela a Eucaristia. E ele colocou ela bem perto do peito dele para proteger. Na época de São Tarcísio, os cristãos, para fazer as suas orações ou celebrar a Eucaristia, eles tinham que celebrar nas casas ou nas catacumbas, de modo escondido. Se eles fossem pegos rezando as orações dos cristãos ou celebrando a Eucaristia, eles eram presos, levados para as arenas dos leões, torturados, obrigados a adorar e cultuar o imperador como Deus, e se não fizessem, eram mortos.
Mesmo assim, com tanto perigo, com tanto medo, alguns cristãos enviados pela igreja, padres também, levavam a Eucaristia de modo especial para os doentes e aqueles presos que já estariam condenados à morte. Para fortalecer eles arriscavam a vida para levar a eles o último conforto, a Eucaristia. Um dia, que estava tendo muita perseguição, um sacerdote pergunta: quem poderia levar a Eucaristia para aqueles que estavam presos e iam morrer? São Tarcísio não pensou duas vezes, logo se ergueu a mão e se prontificou: eu levo. Eles não deram muito crédito para ele, no início nem queriam deixar levá-lo, porque ele era muito jovem. Mas mesmo assim, ele falando que por ser jovem, eles não iam perceber que ele estava com a Eucaristia, então Tarcísio foi levado. Ele colocou a Eucaristia no peito, protegeu ela muito bem, e quando ele estava a caminho de levar os prisioneiros, alguns pagãos, talvez até conheciam ele, jovens, perguntaram o que ele estava levando, queriam pará-lo, queriam pegar o que ele estava levando, e ele disse que não podia parar. É igual aos ministros quando estão levando a Eucaristia. Se vocês verem o ministro levando a Eucaristia, normalmente ele vai estar com uma bolsinha na frente do peito, para todo mundo ver. E dentro dela tem a Eucaristia. Para dizer o quê? Que quando você vê um ministro com aquela bolsa, não é para você ir bater papo com o ministro. Porque ao colocar a Eucaristia naquela bolsa, que o ministro acabou de pegar no sacrário, a missão dele é levá-la para o doente. Ele não pode parar para ficar papeando com as pessoas, porque ele tem uma missão que foi confiada a ele, como naquele dia São Tarcísio, levá-la para o doente. Aquele doente está esperando receber Jesus. Por isso São Tarcísio não podia parar. E eles falaram: ele está com o tesouro dos cristãos. Só que eles não sabiam o que era o tesouro. Como muitos hoje não sabem que a Eucaristia é o nosso maior tesouro, e que por ela nós devemos dar a nossa vida. Ao continuar, eles então agarraram São Tarcísio, começaram a bater nele, a espancá-lo, chutes, murros, e o pior, apedrejaram Tarcísio. Jogaram tanta pedra nele, bateram tanto nele, que ele praticamente ali ficou desfalecido. Até chegar um soldado cristão, que também não podia expor publicamente que era cristão, chamado Quadrato. Esse soldado então pega Tarcísio, já quase morto, e leva ele até um sacerdote. Algumas histórias dizem que o soldado pegou aquela Eucaristia e levou para aqueles prisioneiros que Tarcísio ia levar. Outros dizem que aquela Eucaristia, no corpo todo machucado e flagelado de Tarcísio, se tornou uma hóstia, uma vítima. Aquela Eucaristia e São Tarcísio se tornaram um só. Uma hóstia, uma vítima consagrada.
E São Tarcísio, então, morreu defendendo a Santíssima Eucaristia. E ali, naquelas catacumbas, naquele lugar, ele vai ser então enterrado. Ele preferiu morrer, defender a Eucaristia, do que simplesmente entregá-la para ser profanada. Por isso, coroinhas, olhem aqui para o padre. Quando vocês descem do presbitério, na hora da Eucaristia, para ficar do lado do padre e ficar do lado do ministro, não é assim que vocês fazem na hora da comunhão? Para que vocês descem? Primeiro, para rezar como anjos por aqueles que estão vindo a receber a Eucaristia e pedindo para que eles recebam com dignidade. E depois, olhar para que quem está na fila não pegue a Eucaristia e leve para comungar no banco, ou esconda na mão e leve embora, para profanar a Eucaristia. Vocês estão aqui como guardas da Eucaristia. Quem comunga sabe que deve comungar na frente do ministro, do padre ou do ministro extraordinário. Comungamos na frente. Se alguém sair carregando a Eucaristia, vocês têm que ir atrás e falar: comunga, por favor, porque senão alguém pode levá-lo para profanar em outro lugar. Portanto, vocês aqui, quando descem, na hora da Eucaristia, é para rezar e também defender a Santíssima Eucaristia. O nosso Evangelho de hoje, ele vai falar do perdão, para terminar esse nosso momento de reflexão. É São Pedro que vai perguntar para Jesus: olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E o próprio Pedro, achando-se que sabe tudo, já diz: até 7 vezes, porque 7 ali no judaísmo seria o máximo da perfeição que alguém poderia perdoar uma outra pessoa. E Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, não é assim não. Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E não adianta fazer uma conta matemática: 70 vezes 7 igual 490, porque não é esse o objetivo. Não é para saber quantas vezes matematicamente eu devo perdoar, mas é para fazer a experiência do perdão de Deus. Nós devemos perdoar do mesmo modo que Deus nos perdoa. Deus nos perdoa sempre. Deus nos perdoa sempre que nós nos arrependamos, sempre que nós buscamos lugar de vida, sempre que nós nos apaixonamos por Ele, sempre que nós experimentamos a sua misericórdia. Para quem ainda não entendeu, ele conta uma parábola bonita e triste. Era o dia do rei prestar conta com todos os seus empregados. Aqui é uma história, uma parábola escatológica. É para a gente entender como que vai ser a prestação de conta quando Deus vier. E aí ele chama os seus empregados. Chegou um empregado, e talvez represente a nós, que devia uma enorme quantia, ou seja, uma quantia que não dava para ser paga. O que Deus já fez por nós, o que Deus faz por nós, o que Deus fará por nós, nunca nós teremos condições de pagar.
porque Ele se doou por nós. E aquele empregado, como não tinha condições de pagar, o rei manda jogar na prisão com sua esposa e os seus filhos, para dizer que o pecado atinge todos que estão ao nosso redor, e não só a gente. E aí o empregado cai aos pés do patrão e começa a suplicar, dizendo: Senhor, dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. O patrão, o rei, ficou comovido e libertou aquele empregado. Mas ao virar a esquina, aqui está a esquina. Quando a gente virar a esquina, pode estar o momento do encontro da nossa salvação, ou virar a esquina pode ser o momento do encontro da nossa condenação. Você escolhe. Ao virar a esquina, você pode ser perdoado e ir para o céu, ou condenado e ir para o inferno. Você escolhe. Ao virar a esquina, ele encontrou um companheiro que devia a ele muito pouco. Muito pouco. Ele tinha acabado de ser perdoado de uma quantidade enorme que ele devia e não podia pagar. O rei não mandou ele embora para depois ele pagar. O rei perdoou toda a dívida dele. E ao virar a esquina, ele não foi capaz de fazer o mesmo com o companheiro dele, que devia uma merreca, quase nada. Ele não foi capaz de transmitir a misericórdia da misericórdia que ele recebeu de Deus. E quando os companheiros viram aquilo, contaram para o rei. Falou assim para ele: eu perdoei toda a tua dívida. E como você faz isso? Com o teu orgulho. Ele então foi condenado. Que nós possamos, ao experimentar a misericórdia, sermos também misericordiosos. Ao olharmos para a vida de São Tarcísio, podemos defender a Eucaristia com a nossa vida, como ele defendeu. Louvado seja nosso Senhor.